Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 15 do livro de Provérbios. O capítulo 15 de Provérbios tem 33 versículos e nós vamos estudá-lo sempre dividindo-o em 5 blocos, como temos feito durante os estudos em Provérbios. Como temos feito também nos programas passados, nesses programas que temos estudado o livro de Provérbios, ao iniciarmos as nossas reflexões sobre o capítulo atual, que é o capítulo 15, nós recordamos alguma coisa do programa passado, do capítulo 14. E eu queria chamar a atenção de você para 2 textos especiais do capítulo 14 que nós comentamos no programa passado. No versículo 12 do capítulo 14, nós lemos o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E também eu gostaria de comentar com você, no início desse programa, fazendo essa ponte do programa passado para o programa de hoje, o versículo 16. No versículo 16 nós lemos o seguinte: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Querido amigo, a relação entre esses 2 versículos, há caminho que ao homem parece caminho direito, mas no final são caminhos de morte, esse é o caminho do insensato. É o caminho daquele que sempre vive irritado, que vive irado, que vive encolerizado. Esse é o caminho daquele homem que se sente seguro em si mesmo. Portanto, o caminho desse homem é um caminho que aparentemente é um caminho correto, é um caminho que parece direito, mas que no fim ele dá em caminhos de morte. Querido amigo, essa é uma advertência muito clara, essa é uma recomendação muito específica do autor de Provérbios. Em contrapartida, nós lemos também no versículo 16 que o sábio, ele é cauteloso, ele é prudente, ele age com discernimento, com prudência, com cautela, ele age sensatamente. Por quê? Porque ele age sensatamente, o seu caminho se desvia do mal. Portanto, querido amigo, quando nós olhamos para o capítulo 14 e olhamos agora para o capítulo 15, no capítulo 15 nós temos como título a seguinte expressão que eu creio que é muito prática para todos nós. Lembre-se que o livro de Provérbios é um livro que nos aconselha, é um livro que nos orienta a sabermos como andar e como desenvolver uma vida boa. Portanto, o título que eu proponho para o capítulo 15 é Os Bons Caminhos da Vida. E não é isso mesmo que nós procuramos? Nós procuramos os bons caminhos da vida. Nós desejamos, temos orado, temos pedido a Deus, eu sei que é o desejo de cada um de vocês que me ouvem, a que tenham vidas tranquilas, vidas boas, que caminhem com segurança, mas confiando no Senhor. No capítulo 14, nesses versículos que eu acabei de mencionar, o autor diz que o insensato vive seguro nos seus próprios caminhos. Nós não. Nós nos garantimos, nós nos apoiamos no Senhor. E por isso, os caminhos da vida e os segredos de um coração sincero, nós vamos aprender no capítulo 15. O controle no falar, o controle na conduta, o modo de manter uma atitude segura na vida, são os pensamentos centrais desse capítulo. As atitudes intempestivas, seja no falar, seja no agir, seja em qualquer campo da atividade humana, sempre produzem maus resultados. Então, em resumo, o capítulo 15 nos propõe o seguinte: somente quando, conscientes da onipresença do Senhor, lhe obedecemos, podemos experimentar os bons caminhos da vida. Eu repito, somente quando,
conscientes da onipresença do Senhor, lhe obedecemos, podemos experimentar os bons caminhos da vida. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 verdades sobre os bons caminhos da vida. A primeira verdade aparece nos versículos 1 a 9. E a primeira verdade diz o seguinte: nós precisamos saber que os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todos. Esta é uma verdade irrefutável. Agora, o capítulo inicia com uma frase muito interessante. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio, no versículo 2, tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor, Deus, vê o que acontece em toda parte, e Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção, esse é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus só traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, transmitem vida, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Versículo 9, o Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama aquele que faz o que é direito. Querido amigo, não há campo que escape da observação divina. Por isso, o conselho, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela simplesmente suscita, aumenta a ira, provoca ainda mais dureza no coração daquele que ouve uma resposta dura. Querido amigo, falar dos sacrifícios oferecidos no templo, sacrifícios justos e de acordo com o ritual mosaico, era apelar para o coração do israelita, dizendo que o Senhor só vai receber e só vai aceitar os sacrifícios que vêm de um coração sincero. Sacrifícios de perversos são uma abominação ao Senhor. E agora, colocando isso para os nossos dias, o culto que nós fazemos insinceramente, o culto que nós prestamos a Deus de uma maneira impura, não é aceito diante do Senhor e é abominação, é uma ofensa ao Senhor. Por isso, nós temos que definir o que é que nós queremos de nossa vida, como é que nós vamos viver essa vida diante do Senhor. Por isso, nós precisamos saber, estar conscientes de que a presença do Senhor está constantemente sobre nós. Não é só no culto, não é só lá em casa, não é só na faculdade, não é só no trabalho, não é só na escola, na minha vizinhança, em todos os momentos, inclusive naqueles momentos em que eu estou sozinho. Os olhos do Senhor repousam sobre tudo e todos. Deus vê claramente o que acontece em toda parte. Então, quando nós cultuarmos a Deus, quando nós celebrarmos o seu nome, quando o israelita fazia o seu sacrifício, devia fazê-lo de coração. Você deve se lembrar de uma passagem que está lá no livro de Malaquias. Quando nós falamos em Malaquias, normalmente o pessoal pensa que vamos nos referir a Malaquias 3:10. Não, estou me referindo exatamente ao versículo 10, mas não do capítulo 3, do capítulo 1. Diz assim: seria bom que houvesse alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não receberei nem vós e nem os seus sacrifícios. Agora, querido amigo, por que essa palavra tão dura de Deus? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, parem de brincar comigo, parem de brincar de cristianismo, pensando em nossos dias, parem de brincar de igreja, fechem isso.
porque o que vocês têm apresentado para mim não tem me honrado, não tem me glorificado, e eu não vou aceitar nem vocês e nem a oferta de vocês. Por isso, querido amigo, a primeira verdade desse texto do capítulo 15, dos versículos 1 a 9, é muito clara. Nós precisamos estar conscientes de que os olhos do Senhor repousam sobre tudo e todos. Deus conhece o que vai no seu coração. Deus conhece a motivação do seu coração e Ele quer ser honrado e glorificado em todo o nosso viver, nos nossos pensamentos, na nossa motivação, no nosso agir, no nosso falar. Que o Senhor te abençoe para que você seja sempre aceito diante do Senhor. A segunda verdade que olhamos e vemos, constatamos nesse capítulo 15, essa segunda verdade está nos versículos 10 a 17. A segunda verdade é sabermos que a alegria da alma nos faz viver com disciplina. A vida interior, essa vida que Deus conhece, essa vida deve ser uma vida contente, uma vida alegre. Veja bem o que diz esse texto. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido, esse morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderia alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios, mas a alegria embeleza o rosto. Porém, a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Versículo 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável, sempre alegre para as pessoas que têm um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e ser infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe o ódio. Querido amigo, essa é uma escolha muito interessante, essa é uma verdade muito interessante, esse é um conselho interessante. A alegria deve padronizar a nossa vida, os nossos relacionamentos, deve padronizar a nossa companhia. Procuramos pessoas que nos sejam alegres, que nos sejam positivas na vida. E nós devemos extravasar a alegria. Por quê? Porque nós temos o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Querido amigo, eu estou me referindo a todos vocês que me ouvem agora. E eu sei que entre meus queridos ouvintes, temos pessoas que já têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E esse é o único bem que realmente vale a pena preservar. Mas eu sei também que entre os que me ouvem nessa hora, eu tenho alguns que ainda não experimentaram essa verdadeira alegria, a verdadeira alegria da vida. E, querido amigo, eu quero lhe desafiar. A verdadeira alegria da vida é ter Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Então, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, a graça e a bênção, a bondade de Deus na salvação, na sua salvação da vida interior, da vida da sua alma, o seu espírito é transformado, você nasce de novo, com certeza, você passa a ser uma pessoa alegre. Mesmo que haja dores, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja situações, circunstâncias delicadas, talvez de doença, de falta de um querido que faleceu, enfim, desavenças até por injustiças, quem tem Jesus tem uma satisfação interior. Há um cântico que eu creio que a maioria de nós conhecemos, nós cristãos, que diz o seguinte: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. E um outro, satisfação é ter a Cristo no coração. Esse é a recomendação, esse é o conselho, esta é a recomendação do autor de Provérbios. E ele diz o seguinte:
que essa alegria embeleza o rosto. Essa expressão, na outra tradução, diz que a alegria formoseia o rosto, deixa o rosto formoso. E, numa tradução mais fácil de se entender, a alegria traz beleza ao nosso rosto. Mas a tristeza, quem não tem o Senhor Jesus Cristo, quem se deixa bater pelas circunstâncias, é uma pessoa triste, soturna, abatida. Não, quando nós temos o Senhor Jesus Cristo, vale a pena até comer verduras na companhia de quem tem Jesus, porque é um ambiente alegre, um ambiente gostoso, do que comer um grande e gostoso churrasco, mas com pessoas que são tristes, são egoístas, que não têm aquela alegria interior. Portanto, considere essas verdades. E em terceiro lugar, temos uma outra verdade. Verdade que aparece nos versículos 18 a 24. Em terceiro lugar, a verdade é que os conselhos sábios são importantes para o sucesso da vida. É interessante como o autor de Provérbios, ele vai nos levando passo a passo a considerar a importância da sabedoria. E aqui, mais uma vez, ele diz que vale a pena buscar mais sabedoria. Você, querido amigo, se considera uma pessoa sábia? Não precisa se julgar. Você pode ter uma avaliação correta sobre a sua própria vida. Se você se considera uma pessoa sábia, sábio você será e você provará ser mais sábio ainda se você buscar mais conselhos de pessoas sábias. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas aquela que tem paciência e deseja aprender, essa traz a paz. Versículo 19 diz assim: o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não lhe é difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, versículo 22, sublinhe na sua Bíblia, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, e uma boa palavra certa, na hora certa, é algo que satisfaz aquele que ouve. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Querido amigo, o livro de Provérbios é maravilhoso. Eu espero que você esteja se alegrando, se satisfazendo, se enriquecendo com essas palavras tão profundas. Lembrando, então, de que nós temos a falar conosco não apenas o sábio Salomão, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, inspirando esse homem Salomão, através do Espírito Santo, a registrar essas verdades. Portanto, a terceira grande verdade que nós temos nesse capítulo é sabermos que os conselhos sábios são importantes para o sucesso da vida. Associe-se, querido amigo, àqueles que são sábios, àqueles que têm valorizado a sabedoria, e assim você terá condições de ser mais sábio ainda e ter sucesso em sua vida. A quarta verdade é sabermos que o Senhor atenta para os justos, abençoando-os com herança. Versículos 25 a 29. O versículo 25 diz assim: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Agora, quem odeia o suborno, este viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. E versículo 29, o Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Querido amigo, veja bem,
Essa quarta verdade nos mostra que o Senhor atenta para os justos, abençoando-os com herança. Portanto, a minha palavra para você, o meu incentivo para você, é que você realmente viva uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que você seja abençoado. E finalmente, terminando o nosso programa, nos versículos 30 a 33, temos uma quinta verdade, que é sabermos que o temor do Senhor e a disciplina são vitais para o sucesso. Essa é uma frase que nós podemos e já temos repetido durante os vários ensinos de Provérbios, mas essa é uma grande verdade. E a minha oração é que você seja uma pessoa sábia, tema ao Senhor e viva uma vida disciplinada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande e forte abraço e até o próximo programa.